E aí galera, boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia. Aqui quem fala é André Azevedo, sou técnico aqui da Andretec Eletrônica, seu canal de eletrônica, informações, dicas técnicas e dia a dia da oficina. Primeiramente eu gostaria de agradecer a você que está aí inscrito no canal, você que está chegando agora, muito obrigado. O canal chegou ao número de 1000 inscritos. Eu confesso que não esperava que o canal chegasse nessa quantidade de inscritos, né? Até porque eu não sou nenhum professor, né, para ser exato. Porém, eu gosto muito de ajudar as pessoas e espero que o meu conhecimento ajude, né, a várias pessoas. E o intuito desse canal é esse, ajudar os técnicos, né, tirar a dúvida de algum cliente final. Muito obrigado, que esses 1000 inscritos virem 10 mil, 50 mil, 100 mil, conforme for andando a carruagem. Eu só tenho a agradecer demais a você que está vendo esse vídeo agora. Muito obrigado por estar compartilhando o material do canal Andretec Eletrônica, por estar gostando do meu conteúdo e por estar sempre firme e forte, curtindo, comentando e compartilhando o conteúdo do canal Andretec, beleza? É nóis, simbora, que agora a gente está de volta com tudo. Boa noite galera, tudo bem? Aqui quem fala é André Azevedo, sou técnico da Andretec Eletrônica, seu canal de reparações, dicas e dia a dia da oficina. Bom, aqui estamos com uma fonte do Xbox One. Essa fonte é uma Chicone, o modelo dela é A12220P2A, revisão 0.1, ou melhor, revisão 01, né? E tendo em vista a quantidade de fonte que eu tenho recebido aqui com o mesmo problema, né? Inclusive fontes que foram abertas, mas que não tiveram aí êxito na solução do reparo, né? E eu decidi fazer um vídeo porque o defeito dessa fonte é muito simples. O defeito, inclusive, vocês podem ver que tem algumas partes aqui que já foram mexidas, né? Tem algumas partes aqui que eu já andei removendo para verificar aqui o defeito, né? Então vamos lá. Primeiro, antes de mostrar na prática, eu gostaria de falar sobre a fonte, né? Diferente da fonte do Xbox 360 do Slim, né? As mais recentes, que é uma fonte simples devido ao equipamento ter tido uma redução de componentes aí, né? Uma redução inclusive até de consumo. Era uma fonte simples, essa não. Essa fonte aqui, ó, como vocês podem ver, ela tem aqui vários trafos, né? Até quem olha fica um pouco confuso e fica um pouco perdido. Vamos lá então, vamos lá. Aqui nós temos esse trafo maior, esse menorzinho, e temos também um trafo aqui no primário da fonte. Aí algumas pessoas me perguntam, mas qual que é a função desse trafo? Pois bem, a fonte desse videogame trabalha com uma corrente bem alta. Eu estou pegando até aqui a carcaça dela para que eu não é. A linha de 5 volts trabalha com ampere e a linha de 12 volts trabalha com 17.9 amperes. É uma corrente bem alta, né? E quando nós temos aí um circuito que demanda uma corrente alta, ele demanda também eficiência. E aí é onde entra esse circuito aqui, que nós chamamos de PFC ativo. Nas fontes mais comuns você vai ver apenas esses dois indutores, muitas vezes ele é uma peça só, né? Que é o PFC passivo. Essa bobina recebe aqui as distorções da rede, né? E tenta ao máximo, em conjunto com esses capacitores, explicando a grosso modo, né? Filtrar essas distorções e mandar a tensão ainda alternada de uma forma com menos ruído possível, com o menor ruído possível, para que seja retificada e filtrada. Aqui no caso o PFC, qual que é a função dele? A função dele é elevar essa tensão de entrada aqui para um fator de 390 ou 385 volts, né? E estabilizada e com eficiência. Ele vai pegar essa tensão desde 90 até 250 e manter aqui nesse capacitor dobrada a 395 volts, dando assim total eficiência na saída dessa fonte. Aí o primário desse transformador vai trabalhar na devida frequência também, na devida tensão,
dando assim no secundário eficiência para a alimentação do console. E coisas importantes nessas fontes devem ser verificadas. Deixa eu virar novamente esses fios para cá. Bom, aqui nós temos o CI do PFC e aqui nós temos o CI da fonte primária de 12 volts e aqui nós temos o CI da fonte primária de 5 volts. Esse transformador menor, eu esqueci de citar, é a fonte de standby, beleza? Mas aqui o que você vai ver, o principal aqui no PFC, que é esse setor, qual que é a função do PFC? Dobrar a tensão para 385 volts e manter ela com estabilidade e eficiência, né, para que a fonte arme. Essa referência, ela, no caso do primário de 12 volts ao PFC, é feita, a comunicação é feita entre o pino 2 do primário de 12 e entre o pino 6 aqui do PFC, no qual essa referência se comunica através desses resistores. Essa malha resistiva aqui faz a leitura de qual estado do PFC e o estado aqui da fonte primária de 12 volts, né, referente à carga do capacitor. Aí aqui deixa eu dar uma olhadinha no datasheet, só para não falar bobeira. O pino 6, né, aqui do PFC, esse pino aqui, ele controla o apagamento do PFC e também lê o feedback da tensão. Aqui no datasheet nós temos a seguinte informação: quando a voltagem de feedback, né, estiver acima de 105%, pegando a referência da tensão, no caso aqui da fonte de 12 volts, né, a proteção de sobrevoltagem é ativada e a saída do driver, no caso aqui, né, a saída que vai para o FET, é desarmada. E por que que ocorre essa proteção de overvolt, né, no caso seria overvolt protection, né? Por que ocorre essa proteção de sobretensão? Porque a gente está tendo um erro na filtragem. E geralmente quando ocorre esse erro aqui na filtragem é porque o capacitor está com baixa eficiência. Como eu detecto isso? Geralmente capacitores que estão com baixa eficiência de voltagem, você nota um ruído muito grande. A fonte trabalha fora de frequência, tá? E leva a crer que o capacitor tem algum dano ou de capacitância baixa ou até mesmo um capacitor aberto. Esses capacitores costumam abrir no caso específico dessa fonte, tá? Retomando então, quando há então no caso uma leitura de 105% acima, né, no caso da referência de voltagem, ou seja, a voltagem ela se elevou a um certo ponto em que pode ocorrer danos na fonte. Esse cara aqui automaticamente desliga o driver do PFC, que é composto por um diodo, e é composto, esse diodo aqui é um diodo Schottky, né? E também por um FET, no qual ele dobra a tensão em cima desse transformador para elevar o PFC. Como vocês podem ver aqui, o positivo da fonte vai direto para dentro desse transformador, né? E esse FET é responsável por dobrar essa tensão e vai vir aqui ao positivo do capacitor. Acontecendo isso, o primeiro a ser feito é verificar se essa malha não está, no caso, alterada, tá? O que acontece muito aqui é dessas colas que ficam embaixo desses resistores conduzirem e modificar aqui então a impedância de todo esse circuito, de toda essa malha resistiva. O certo é tirar esses resistores, limpar a cola que tem aqui embaixo, né? Medir um a um para ver se estão dentro do padrão, ressoldar de volta. É interessante também verificar esse capacitor aqui. Esse capacitor costuma dar uma certa fuga. Eu vou deixar na descrição do vídeo o valor desse capacitor para que vocês verifiquem se ele está ok, beleza? Isso que eu falei para vocês fazerem aqui, caso o PFC não esteja sendo acionado, é no caso aí da fonte não estar emitindo nenhum ruído. Quando essa fonte emite algum ruído,
até o sintoma muda, porque quando o PFC não está ativando, a fonte ela acende e apaga, ou seja, ela está no LED amarelo aqui na frente, né? No modo standby. Ele vai para o LED branco, que seria no modo PS1, e volta, desarma, né? E volta ao standby. Agora, quando a gente tem um erro na filtragem, essa fonte acende no standby, né, amarelinho. Quando você arma a fonte, ela apaga, ela morre, ela desliga. Aí no caso entra essa proteção de Overvolt Protection. Ele desativa o drive, ele manda um retorno para o driver aqui da fonte de 12 volts, né? Que no caso também desliga, né? Desliga o driver aqui dessa fonte de 12 volts. Eu tô dando uma lida aqui no datasheet, eu tô meio que arrastando a fala porque eu tô lendo para não falar besteira. É isso mesmo. No caso, esses dois 6 eles se comunicam, né? Através desse sinal, que no caso aqui o PFC desarmando, né? Ele detecta a queda e desarma também esse FET, é isso. Beleza? Aí vamos voltando, retomando ao ruído. Havendo então aqui o ruído na fonte, o que causa ruído numa fonte com PFC ou numa fonte chaveada? Erro de filtragem, porque no caso o capacitor, quando ele mantém carga, ele suprime o resíduo que ainda passa ou pelo PFC passivo ou pelo PFC ativo. Quando essa filtragem está falhando, ele não consegue suprimir os ruídos, que aí no caso o transformador aqui, né, o chopper, absorve todo esse ruído. E esse ruído, digamos assim, né, que esse ruído também em forma de onda, ele distorce toda a retificação da tensão, o acoplamento da tensão, etc. Então no caso aqui é importantíssimo verificar a filtragem. Eu vou aproveitar aqui mesmo, eu vou alimentar essa fonte, ó. Estou colocando aqui o cabo nela. Vejam se vocês conseguem ouvir. Estou chegando bem perto dela. Estão ouvindo um ruído? Eu vou alimentar agora o PS1. Vocês vão ver que ela vai dar um estalo e vai parar. Ouviram? É isso que acontece então com a fonte quando a filtragem está com defeito. Ela desarma. Ó, o LED está apagando por conta da carga aqui que tem nos capacitores, né? Ele está se apagando, porém ela não volta. Um diagnóstico também para saber se a filtragem está boa ou não. Uma fonte com a filtragem boa, eu tiro aqui a alimentação e coloco, ela vai ficar com a proteção armada um bom tempo até esse cara aqui descarregar, esse capacitor. Porém, ó, ela já arma de novo. Vou chegar bem perto. Deixa eu focar aqui. Eu vou tentar armar aqui a fonte, ó. Ó, um estralo. Ela se apaga. Aí eu posso ficar repetindo aqui o processo, ó. Tiro o cabo, coloco, ó, ela já acende. Então a gente tem aqui um capacitor que não carrega, tá? A gente tem aqui um capacitor que não carrega. E esse capacitor ele tem que ser substituído. Como a fonte desarma, não adianta nem eu medir para vocês aqui a onda agora, né? Que a onda na descrição do vídeo eu também vou colocar como você configura o seu osciloscópio, né? Para fazer a leitura. O importante também, não vá me pegar um negativo aqui, um negativo quente, né? No caso da fonte primária, para medir, senão você vai danificar seu osciloscópio. E se também não estiver no transformador isolador, o seu osciloscópio, é muito importante ele estar no tráfego isolado, né? Da rede elétrica, para que não ocorra aí uma queima do seu equipamento. Aqui, como vocês podem ver, eu estou pegando o negativo do CI. É o negativo aqui dessa fonte, né, do CI. E, no entanto, aí no caso, eu não pego um terra vivo, digamos assim, né, cara? Não pego um neutro quente, né? Para fazer um negativo quente, ou melhor falando, né? Para fazer a leitura aqui do CI, sendo que assim eu também posso até danificar esse circuito e perder essa fonte de vez, tornando inviável aí o reparo dela, beleza? Então agora eu vou remover esse capacitor e nós vamos medir ele com o capacímetro para ver qual que é a situação dele. Bom, aqui eu já removi o capacitor da fonte e agora nós vamos colocar ele aqui no capacímetro. Eu vou deixar ele em pezinho aqui. O capacímetro já está configurado aqui para
200 microfarads, porque o capacitor dessa fonte ele é um capacitor de 150 microfarads por 450 volts. Então vamos lá. Aqui é onde nós temos a faixa, é o negativo, né? Aqui já tem desenhado negativo dentro dessa faixa. Então você vai respeitar aí a polaridade, né? Negativo. E aqui positivo. Beleza. O capacitor está colocado aqui, ó. Porém, olhem que beleza ali no capacímetro, 0. Lembra que eu comentei no começo do vídeo sobre o capacitor abrir? É muito comum esse capacitor abrir. A Chicone, que fabrica essas fontes, ela tem uma fama aí de usar um capacitor de filtragem ruim. E a maioria das fontes do FET são dessa marca, tá? Esse capacitor LTEC aqui, inclusive em televisores, eu pego muito esse capacitor alterado, beleza? O capacitor aqui está aberto. Eu já separei aqui um capacitor, tá um pouquinho amassadinho aqui em cima, mas isso não influencia. A marca do capacitor é Rubicon. Esse capacitor é excelente, a Sony usa muito esse capacitor. Inclusive, isso aqui foi de uma fonte de PlayStation 4 e ele tá amassado assim porque o cliente fez o favor de enfiar, cara, uma chave de fenda pela fonte. Essa fonte deu um pipoco, regaçou inteira. Tá vendo aí, ó? Aconteceu isso daí. No que ele enfiou essa chave por trás, até levantou aqui, ó, arrancou toda a capa. Mas um capacitor que ainda presta. Aqui eu vou colocar no polo negativo, respeitando também a polaridade do capacitor. Com uma mão é complicado, galera, desculpem aí. Beleza. Aqui, ó, 131. O capacitor ele é de 150 microfarads, ó. 130 microfarads aí tá dentro de uma tolerância aceitável para essa fonte funcionar. Para uma fonte que tá com o capacitor aberto, né? Essa aqui é aceitável. Deixa eu medir novamente aqui. É isso mesmo, ele tá um pouquinho alterado. Com certeza foi por conta desse supapo que ele levou. Deve ter alterado aí o seu núcleo, né? No caso, as folhas aí de alumínio e eletrólito. Deve ter amassado. Mas vamos colocar ele ali e verificar o comportamento da fonte. Um detalhe aqui bem importante nesse capacitor. Observem aqui, ó, que ele tá vazado, tá vendo? Esse capacitor, essa fonte, na verdade, deve ter sofrido algum surto no qual vazou um pouco do seu eletrólito aqui. Com certeza foi o terminal que abriu aí no núcleo do capacitor, né? E aqui nós já temos o capacitor novo colocado. Ele já está soldado. E aqui na fonte, vocês vão fazer o seguinte para fazer essa leitura. O terra vocês vão pegar aqui, ó, no CI, tá vendo, ó? Terra vocês vão pegar aqui no CI, no pino 1 do CI, que seria o ground do CI, né, o negativo. Vocês vão pegar e ligar aqui no terra do osciloscópio, né, no ground do osciloscópio. E o pino 8 aqui em cima, mais especificamente aqui, ó, o pino 8 ele vai sair aqui no R5. E nesse test point vocês vão colocar o osciloscópio, beleza? Não vão usar o terra vivo, o ground quente da fonte, senão vocês vão queimar o osciloscópio. Eu não vou conseguir filmar as duas imagens, né? Desculpem, acionando a fonte e o osciloscópio, porque eu preciso estar com as duas mãos livres para medir. No osciloscópio aqui vocês vão configurar ele. O tempo, né, vocês vão configurar em 5 microsegundos. Tirar a mão da mão da frente aqui, né? Vão configurar em 5 microsegundos. A amplitude em 5 volts. E o trigger aí vocês podem travar aí em 2 milivolts. Menos 2 milivolts, né? E agora nós vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar primeiro ali no test point da R5 o scope. Agora vamos ligar a fonte. Eu ainda vou tentar gatilhar esse sinal um pouco menos, porque eu vou tentar colocar aqui com 1.20 positivos, né? E agora vamos tentar obter a onda. Aí, galera, ó, essa é a forma de onda que você tem que ter. Pico a pico ali, ó, fica entre 14 e 3.8 volts, tá? E a tensão no caso real, ali, ó, 3.05, tá vendo? 2.99. Tem uma variação
por conta da rede mesmo acontece. Agora a forma de onda tem que ser vista dessa forma, com a amplitude de 5 volts e o tempo de 5 microsegundos. O trigger aí você pode colocar 1,20, você consegue segurar legal. E a frequência ali, como vocês podem ver, ó, 65 kHz. Bom, galera, e para não perder o hábito, aqui estou com o multímetro ligado. Ali está tendo uma queda de tensão, tá vendo? 310 volts. O capacitor se comportando de forma adequada com carga, a fonte está ligada. Aqui agora nós vamos alimentar a fonte, ó. Ali, ó, 404 volts. André, mas não tem que ficar com 385, 386? Sim, geralmente é essa tensão que trabalha. Porém, essa fonte em especial, ela fica em 400 volts esse PFC, tá? É o normal dela. Eu já tentei abaixar esse PFC, verificando o circuito, modificando ali a referência, porém não tive sucesso. Essa fonte ela deve ter um erro de projeto aí, porém, se você trocar o tipo de capacitor que é usado, você tem aí o êxito no reparo, né? Espero que eu tenha explicado de uma forma clara, né, como se faz o reparo nesse tipo de fonte, nesse modelo, tendo em vista que essas fontes, a maioria delas apresentam esse defeito. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe nas redes sociais para que chegue a mais pessoas. E é isso aí, galera, tamo junto, forte abraço, mais uma vez aí, obrigado pelos 1000 inscritos no canal, isso é bom demais. E vamos aí levantar essa meta, vamos convidar mais pessoas para participar do canal e espalhar o conhecimento, beleza? Forte abraço, estamos juntos e até o próximo vídeo, é nóis!